Olá, eu vou mostrar hoje como é que eu fiz um trocador na sublimação, gente. Olha só, eu tô usando aqui essa haste de safari, eu emendei, olha, 3 folhas na folha A4. Essa medida tem 60 por 30, quer dizer, são 3 folhas de 30 centímetros de altura por 20 centímetros de largura, 3 folhas A4. Eu fiz essa montagem, tá certo, gente? Olha, eu peguei 2 folhas aqui, ó. Eu emendei as 2 folhas com a fita crepe, tá certo? Aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês como é que eu fiz. Coloquei a fita crepe bem na bordinha e emendei. Essas 2 folhas eu fiz essa parte de baixo, que tem o sentido da haste, né? A parte de cima que tem a moldura, eu fiz uma parte e emendei com uma costura para ficar ao contrário a haste. E o que eu fiz? Eu imprimi no tecido Oxford, tá? E depois no nylon 600, tá? Foi a haste no papel, o tecido Oxford e o nylon 600. E por baixo eu coloquei uma manta, tá certo? De 80 centímetros, aquilon, né? 80 milímetros, 80, manta, aquilon de 80. E um plástico cristal. Um plástico cristal, não, um plástico branco. Dá para ficar o forro, né? Para as crianças fazerem xixi e não vazar. E para ficar também bem fofinho, né? Entendeu, né? 60 por 30, tá, gente? Essa parte principal. Uma vez no tecido sublimado, outra vez no aquilon e uma vez no plástico. Para essas outras partes que são os bolsos, eu coloquei, olha, são também imprimi 2 folhas da haste, né? Emendei as 2 folhas como eu fiz antes, 2 folhas, uma sobre a outra, tá certo? Igual eu já tinha mostrado anteriormente, né? Olha só, dessa forma aqui, ó, tá certo? Ó, grudei com a fita crepe, a folha, e fiz uma parte só, ó. Imprimi só uma arte só, tá certo? Aí essa parte ficou 40, aí eu recortei 40, olha, como é que eu emendei, tá certo? Aqui, ó, coincidiu os desenhos, eu colei uma sobre a outra, ó, tá certo? Ó, vendo aqui, ó, como eu fiz, colei uma sobre a outra com a fita crepe, coincidindo os desenhos, tá, gente? Pra ficar assim, ó, tá vendo que fica quase imperceptível a emenda? Sim, que eu fiz, tá certo? Essa é a minha técnica de fazer. Aí eu recortei ela 40 por 25, ó. 25, a folha tem 30, mas eu recortei 25. Então foi 40 por 25. Olha, cortei 2 vezes no sublimado com o nylon 600, 2 vezes no tecido comum, na tricoline, na mesma medida, né, de 40 por 25. Agora os bolsos, gente, eu vou cortar uma vez, 2 vezes, né, na telinha, que fica 20 por 25, que é 2 bolsos, né, a telinha branca, aquela telinha vôlei, né, gente, 25 por 20, 2 vezes, tá certo? Olha só, duas vezes, 2 vezes aqui nesse tecido principal também, na tricoline, de 25 por 20, tá certo? 25 por 20, 2 vezes, tá? Uma dessas, gente, eu vou usar para fazer esse retângulo, vou fazer o lenço umedecido. Como é que eu fiz, tá, gente? Olha, dobrei ao meio, no sentido da largura, dobrei ao meio novamente, no sentido da altura desse retângulo, tá certo? Para mim saber exatamente onde fica a metade. Nessa metade, eu vou medir 8 centímetros para cima e 8 centímetros para baixo. 3 centímetros para o lado e 3 centímetros para o outro, dessa marcação que eu fiz. Então, ele vai ficar um retângulo de 8 centímetros por 6, tá? Esse retângulo fica 8 centímetros por 6. Então, são 8 de um lado, 4 de um lado, 4 do outro, 3 de um lado e 3 do outro. Então, 8 centímetros por 6 retângulo. Vou fazer a marcação em volta, arredondar os cantinhos, para me ficar esse retângulo ficar oval, tá certo? Olha só como é que ele fica. Ele fica exatamente dessa forma, ó. Tá certo? Porque eu costurei em cima, virei e ó. Vou fazer esse retângulo, vou costurar exatamente em cima dessa marcação que eu fiz para ficar dessa forma. Essa aberturinha do lenço umedecido. Tá certo? Virei ao contrário e ele ficou dessa forma, gente.
Depois que eu virei do lado direito, passei o ferro, agora eu vou passar um viés na borda aqui em cima, olha gente, fazer o acabamento na parte de cima. Vou pegar o viés, já, aquele viés já fechado, vou fazer um sanduíche com tecido e vou fechar essa parte de cima aqui, ó, dando o acabamento. Olha só, noto que eu tô fazendo no sentido da estampa, tá? Para não ficar de que sua estampa é assim também, não ficar de cabeça para baixo, você faz o acabamento na parte de cima. Olha só como é que ele ficou, ó. Passei o viés e fiz esse acabamento, tá certo, gente? Agora eu vou fazer o acabamento desse mesmo acabamento nessa outra parte do bolso que é de tecido, olha, que é só o tecido, né, sem forro, tá certo? Vou fazer esse mesmo acabamento passando o viés na parte de cima também, para ficar esse acabamento bonitinho, tá certo, gente? Olha só, passando o viés na parte de cima do segundo bolso, que é o segundo, esse bolso eu uso para colocar fraldas, tá certo? Olha só, passei o viés aqui na parte de cima e ficou também os dois acabamentos desses dois bolsos que ficam em tecido. Vou fazer o mesmo acabamento, gente, no bolso que é de tela. Em uma das partes vou passar o zíper, nas duas telinhas, nos bolsos de telinha, fazer esse mesmo acabamento de viés nesses dois bolsinhos, tá? Agora, gente, peguei aquele tecido que é sublimado com nylon sem cesto também, o tecido da tricoline, coloquei uma sobre a outra, tá? Que é o tecido principal e forro, e vou passar uma costura em volta para emendar um sobre o outro, para colocar um sobre o outro. E vou passar uma costura em volta dele, tá certo, gente? Depois de costurado, como é que fica assim? Aí vou colocar esse bolso que é o lenço umedecido embaixo. Olha só, vou colocar na parte de cima esse bolso que eu fiz na telinha. Vou centralizar ele direitinho aqui. Vou prender aqui com clipe para me ajudar na hora de costurar, para ficar no lugar certinho, olha. Prendi aqui com clipe e vou costurar nas laterais. Prender as laterais, passar umas costuras das duas laterais para não sair do lugar os bolsos na hora de eu passar o viés, tá certo? Depois que eu fechei e refilei, agora eu vou passar o viés em volta. Eu vou deixar aberta uma parte sem colocar o viés, que é a parte do lado direito, onde vai ficar o lenço umedecido. Porque fica mais prático para a mãezinha na hora de trocar o bebê, tá certo? Olha só, agora a gente vai passar o viés na parte de cima, na lateral e na parte do lado. Eu vou começar aqui pelo lado de dentro, ó. Vou começar aqui, vou passar o viés em volta, aberto, pegar o viés, passar em volta dele todo, deixando essa abertura na parte da frente, na parte do meio aqui, né? E vou passar o viés em volta dele todo, depois eu vou rebater pela parte de fora, tá certo? Olha só, passei o viés nele todinho, tá certo? Ó, os cantinhos aqui eu dobrei, tá? Agora eu vou virar esse viés pra fora, olha, aqui direitinho, virei todo pra fora e vou rebater esse viés aqui do lado de fora, tá certo? Olha só, rebati todos os lados, as cantinhos aqui fiz como se fosse, dobrei como se fosse um cantinho metrado do viés, ó, os dois cantinhos, tá? E fica dessa forma, olha só, o bolsinho aqui em cima, o bolsinho aqui embaixo. E vou fazer o mesmo processo do outro lado, tá?
Olha só, já eu coloquei os bolsinhos, tudo. Agora, para colocar o viés nessa parte, para dar acabamento, eu coloco do lado contrário que eu fiz essa outra parte do lençol umedecido, ó. Coloco em volta do outro lado, para deixar as aberturas uma espelhada na outra, tá certo? Olha só, gente, peguei a parte central que eu coloquei a sublimação, o acrilon e o forro de plástico. Coloquei clipe. Agora vamos colocar essas partes prontas que eu já fiz dos bolsos nas laterais. Olha só como é que eu faço. Olha só, gente, peguei virado com a parte de plástico para frente, para cima. Agora eu vou colocar o viés só na parte de baixo. Olha, eu vou colocar ele, costurar ele na parte de baixo, né, do plástico branco, e vou virar ele e rebater na parte de cima, na parte do direito do tecido, tá certo? Aqui, ó, costuro, terminei aqui, vou cortar o viés, vou virar e vou rebater ele aqui do outro lado, tá? Isso tô fazendo na parte de baixo do trocador, tá? Para depois a gente colocar os bolsos. Olha só, eu tô rebatendo aqui, rapidinho, termino, né, gente? Vamos lá, ó, vai virando com jeitinho pra ficar bem costuradinho, pra depois não arregaçar o viés, tá? Vai ajeitando com as mãos aqui e pronto, aqui terminei, tá certo? Agora eu vou posicionar os bolsos, tá, gente? A parte de dentro com a parte de dentro. As duas partes para fora, tanto a do bolso como a da parte principal, vai ficar para fora. A da parte principal fica para baixo e a do bolso fica para cima. Vou posicionar ele aqui, ó. Colocar um clipe, tá? E vou passar uma costura aqui na borda para segurar essa parte do bolso, tá certo? Aqui, ó, do ladinho aqui, posicionou retinho aqui, vou passar uma costura pra prender, a costura de segurança aqui, tá? Pronto, olha só como é que ficou, gente. Vou tirar o clipe aqui e mostrar. Olha, a parte de dentro fica assim, os bolsos, a parte central com plástico. Vou fazer o mesmo processo com o outro bolso do lado contrário, tá certo? Olha só como é que ficou, tá, gente? Os dois bolsos já estão presos aqui, ó, costurado nas laterais, tá? Agora a gente vai colocar a alça. Vou pegar o forro, essa parte do plástico, jogar pra cima dos bolsos que eu já costurei. Vou prender ele aqui com o clipe, tá? Pra quando eu pegar a alça, e não prender o plástico, tá? A alça vai ser presa só na parte de cima e no acrilon, tá certo? Agora eu peguei um pedaço de alça de 40 centímetros. Essa alça de salsa chique, né? 40 centímetros de alça, tá? Vou virar aqui nosso trocador pelo lado direito. Eu marquei onde terminou o bolso, é que eu vou pregar essa alça. Vou pregar daqui pra cá 10 centímetros, do outro lado mais 10 centímetros, tá? Vou posicionar ela exatamente aonde terminou o bolso aqui e vou prender 10 centímetros pra cá, ó. Bem na bordinha da alça, ó. Costurar 10 centímetros. Vou e volto, tá, gente? Com a costura. Prendo 10 centímetros, vou até chegar a 10 centímetros aqui, ó. Vou costurando, olha. Vou chegar aqui, ó, costura bem na bordinha da alça, tá? Vou puxar o plástico para não costurar junto, para costurar o plástico da parte de baixo, tá? E aqui, ó, costuro, tá? 10 centímetros. Chegou 10 centímetros aqui, eu giro nosso trocador e volto, costuro no meio da alça e volto pro outro lado, tá certo? Olha só, vou girar aqui e vou prender a alça. Olha só. Pronto, esse lado aqui já ficou preso, tá, gente? Olha só.
Vou tirar aqui. Olha só, não costurei a parte do forro do trocador. O mesmo processo eu vou fazer do lado de cá, tá certo? Olha, costurar os 10 centímetros, fazer esse mesmo processo, cuidando para não costurar o forro na parte de baixo, tá bem? Olha só, já prendi a alça, tá certo? Vou virar ela aqui, olha, acertar direitinho. E aqui do lado direito, lado da frente, eu vou passar uma costura aqui em cima, prendendo o forro, o acrilon e o tecido principal, tá certo? Olha só, tá tudo preso. Vou virar. Olha só como é que fica aqui os bolsos, tá certo? Agora eu vou virar uma vez, dobrar ele. Vou dobrar a aba por cima, é assim que vai ficar nosso trocador. Olha só, agora a gente vai marcar onde vai botar os botões, tá certo? Olha só, de fora para dentro eu vou marcar 7 centímetros. De fora para dentro, 7 centímetros. E de baixo para cima, mais ou menos 3 centímetros. Agora eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Ultrapassar de um lado pro outro e vou marcar do lado de dentro, tá, gente? Do lado do forro, vou marcar aqui, fazer essa marcação, tá certo? Marquei, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só, 7 centímetros de fora para dentro. E vou botar o alfinete e vou marcar do lado de dentro. É do lado de dentro que eu vou prender o botão imã. Olha só, já tá marcado aqui, ó. Eu vou colocar o botão imã, gente, na parte do forro com o acrilon, tá? Vou botar o botão imã, tá ok? Olha só, coloquei o botãozinho imã aqui. Vou pegar um pedacinho de tecido do próprio da sublimação, um restinho mesmo, e vou fazer como se fosse um calço, para esse botão não sair depois. Olha, coloquei aqui, vou marcar aqui, ó, a abertura onde vai passar o botão, aquela abazinha do botão. Vou colocar aqui por trás, ó. Coloquei aqui por trás do botão, olha, nas presas do botão, e vou fechar por cima desse. Isso me dá uma segurança a mais para esse botão não soltar depois, tá bom? Olha só, fiz o mesmo processo do outro lado, preguei os dois botões, tá certo? Agora eu vou marcar onde que eu vou fechar ele, na parte de baixo aqui, ó. Eu venho, fecho o meu trocador, tá certo? E vou marcar aqui onde que eu vou colocar a fêmea do botão imã, tá ok? Olha só, arrumar direitinho. E aqui eu marco o primeiro botão, ó. Vamos aqui, vou marcar na parte de baixo com a caneta, exatamente onde fica o botão, tá certo? Ó, marquei aqui, tá? Olha. Agora eu vou virar o trocador pra lateral aqui e vou descosturar um pedacinho aqui para poder colocar esse botão, tá certo, gente? Olha só, gente, descosturei um pouquinho aqui na lateral e vou marcar aqui o lugar onde vou colocar esse botão. Olha, vou abrir, ó, para colocar o botão imã, botar a fêmea do botão imã. Lembrando que eu descosturei aqui aquela parte que eu tinha emendado para poder colocar minha mão para poder fechar o botão atrás. Ó, coloquei o botão de um lado, agora a gente vai colocar o botão do outro lado. Vou fechar o trocador, olha só. Vou fechar o primeiro botão e marcar onde fica o outro botão para ficar retinho, tá certo? Para ficar certo, para não ficar desalinhado o nosso trocador, tá certo? Olha só, já marquei aqui. Agora eu vou virar de novo aqui, olha. Vou medir certinho aqui os 7 centímetros para não ficar torto, olha só. E de cima para baixo também, a mesma tanto que der, o mesmo centímetro que der de baixo para cima no primeiro botão, vai ter que dar do outro. Você tem que se atentar a esse detalhe para não ficar torta, tá? O nosso fechamento de botão, tá ok? Lembrando, gente, que na hora de colocar os botões aqui também, eu coloquei aquela partezinha de tecido para segurar a garrinha do botão, tá ok? Lembrando que tem que fechar aquela aberturinha que eu abri para poder colocar o botão. Agora, verificando que tá tudo certo, a parte de dentro, olha só.
Tudo certinho, tudo preso. Agora essa parte que fica a aba, gente, eu vou arredondar esses dois cantinhos, tá? Olha, para arredondar os cantinhos, você pode usar qualquer ferramenta que você tiver redonda. Eu tô usando essa aqui, ó, ultra novidade no mercado, né, gente? Essa ferramenta que é a próprio cone do viés. Pronto, marquei aqui com a caneta, agora eu vou passar o viés em volta de todo o trocador. Eu passo pelo lado de dentro do trocador para rebater pelo lado de fora, tá certo? Ó, quando eu chegar aqui no cantinho, gente, vou passar o viés bem por cima daquele lugar onde eu marquei com a caneta, para fazer o cantinho arredondado, tá certo? Olha só, terminei de costurar, agora eu vou cortar esses cantinhos, refilar toda a peça, a parte que precisa, e vou virar e fazer o acabamento pelo lado de fora, tá? Olha só, rebati todos o viés pelo lado de fora, olha só como é que fica legal. Falta fazer os arremates aqui, cortar os excessos de linha. E aqui tá pronto o nosso tacador feito na sublimação. Olha que lindo, gente, que ficou. Parte central aqui, gente, é todo impermeável, é aquele plástico branco, que os bolsos fecha aqui. Muito legal no que for o nosso trocador, né, gente? É só fechar aqui, ó, dobrei uma vez, dobrei a segunda vez, fechei com os botões e tá prontinho nosso trocador. Sublimado. Quem disse que não dá para fazer com a folha A4 um trocador, que é uma peça maior? Muito legal, muito, gostei muito de fazer. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, tá certo, gente? É bem importante para nós. Se quiser compartilhar também, eu agradeço, tá certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Beijos.